Buenas tardes, diretamente da nossa TV MEG Florianópolis, para todo nossa Santa Catarina, nosso Brasil e o nosso planeta. A gente tem a honra de trazer alguns documentos impressos que já estão prontos para o Renato dar destino a esses documentos na medida do possível. São arquivamento, despacho, decisão de arquivamento, aqui ó, bem grande ó. Vamos achar arquivamento. Aqui ó, arquivamento. São soluções dadas pela Justiça em 19 de maio sobre difamação e injúria contra a senhora Nailde e o senhor Crespo. Talvez tudo o que eu digo nas redes seja verdade, não seja difamação dessas pessoas tão maravilhosas da Costa da Lagoa, de um conluio político abusivo que abusou da polícia, abusou da delegacia, abusou do Ministério Público, abusou do juizado da infância, tudo para sequestrar filho dos pais, alimentando políticas nojentas, né? E como diz aquele delegado que eu acredito que já foi substituído, né? Porque a maioria desses fatos aconteceram sobre a administração do delegado geral antes do Ulisses e o delegado comandante da Polícia Militar antes do que está no momento atuando. Eu também vou demonstrar aqui para vocês o documento que foi enviado pela promotoria. Temos o documento também que foi enviado pela promotoria para a Polícia Militar, que o que ocorria aqui na Costa da Lagoa não era a perseguição política dessa família contra essas pessoas tão ilustres da comunidade, mas exatamente o contrário. O que acontecia aqui era a perseguição dessas pessoas contra a família, incluindo nessa perseguição coisas covardes como ostracismo. Também tem o tal do baixo-assinado, deixa eu ver se está aqui na mão. Se está aqui facinho para mostrar a capa dele. Senão eu já pego ele aqui, que imprimimos tudo. Dossiê feito pela senhora Chechetão, dossiê família Luckman-Keiber. Quem é um chechetão para fazer dossiê de família Luckman-Keiber? Tá todo o dossiê impresso, eu vou ler página por página. Cada página eu vou fazer um vídeo de 30 minutos contra esse chechetão, para ajudar nas investigações, né? Se ela persegue ou não a família. E aqui está o baixo-assinado da comunidade. O baixo-assinado da comunidade, que eu vou ler nome por nome, lista por lista, e mostrá-las aqui na rede. Aí eu devia ter focado melhor e dado uma ampliada aqui para todos os nominhos, CPFs poder aparecer aqui. Porque é fácil fazer o baixo-assinado que não foi para criança nenhuma ir para a escola. Olha aqui, ó. Desde 2019, quando vieram morar na Costa, o senhor Renato e a senhora Magda vem causando contínuos, repetitivos delitos, além de mais variados atentados contra o bem-estar coletivo, ou seria contra a mentira coletiva, ou seria contra esse grupo que quer botar tudo embaixo do tapete. A tal ponto que a convivência tornou-se insuportável. Para quem? Para nós ou para eles? Com graves prejuízos à saúde emocional. Mas o baseado não resolve tudo? A segurança e o sossego da comunidade. Por isso que a polícia sempre levava nós. Sempre nós, porque mediante todas essas assinaturas, baderneiros éramos nós. Subscrevem
esse documento pessoas que sofrem ou sofreram diversos por parte da família Keiber-Lukman, como agressões em vias de fato, perseguição. Eu sim sofri perseguição, fui agredida em vias de fato, fui furtada, fui injuriada, fui caluniada, tanto quanto o Renato. Não essas pessoas. Essas pessoas são meras fantoches da política nojenta do Xixetão e da quadrilha dela. Assinam também moradores e moradoras que se sentem afetados pelas atitudes hostis e antissociais do casal supracitado, que se revela cada dia mais nocivo e incapaz de conviver em comunidade. Eu mostrei um vídeo aí no meu último vídeo, quando eu estava melhorzinha, eu mostrei um vídeo de quem fez esse baixo-assinado, a senhora Máximos, e da saúde mental dela. Eu fiz um vídeo do que ela faz mediante a minha casa, que fica bem claro quem é que coloca a vida de criança em risco, a vida das pessoas desta casa em risco e tudo mais. Então, esses são alguns materiais que eu vou apresentar hoje, vai ser mais uma apresentação geral. Depois eu vou trabalhar especificamente na ordem que foi tudo sendo trabalhado pelo judiciário minuciosamente. Aqui nós temos Nailde Maria Marques contra Magda Franciele Keiber, que não houve crimes de difamação. Então, isso aqui foi um inquérito aberto, onde que eu era a ré, né? Porque ela estava com toda a Polícia Civil em seu favor. Aqui, deixa eu mostrar para vocês a folha que está escrito o arquivamento, ó, arquivamento. Arquivamento é por falta de provas, que eles só vão com falácias lá, falácias da pior espécie possível, e quando a gente chega com as provas, aí acaba tudo, são obrigados a encerrar essas questões. E eu espero que a senhora Nailde esteja respondendo e o senhor Crespo pelo delírio comunista deles aí do baixo-assinado, do dossiê, que eles estão acumulados com todo mundo do dossiê, com todo mundo do baixo-assinado, com a questão da água aí, que até teve um momento assim que não se sabia se era Diego que se gavava mais, que ele que tirou nossa água, para tentar desviar nas conversas da comunidade quem foi realmente que tirou os canos e tudo de lá. Eu só quero saber se realmente essa mulher está sendo processada. Eu quero saber se realmente ela vai responder por todos os crimes dela, incluindo a invasão de domicílio que ela fez na minha casa. Aqui daí nós temos uma ação penal, procedimento ordinário. Tá, ali era um termo circunstanciado, então que não já encerraram o termo por falta de provas. Aí aqui foi uma ação penal que fizeram. Ah, tá. Essa ação penal aqui é dos últimos acontecido aqui que a gente foi absolvido. Absolvido, ó. Procedimento e ação penal que a gente foi absolvido. Vou tá lendo também para vocês as decisões, porque quando ia complicar mais ainda para o grupo, né? Ia complicar muito mais para o grupo se continuassem atentando contra a nossa família. O judiciário continuar atentando contra a nossa família poderia respingar neles com relação aos anteriores procedimentos que nos levam a crer, inclusive, da participação do judiciário no que se diz respeito a querer tirar filho dos pais e sequestrá-los. Ó, aqui mais uma baixa administrativa de um termo circunstanciado, ó. Baixa, deixa eu ver, administrativa, aqui. Baixa administrativa. Isso aqui se trata, vamos ver aqui, eu acho que é da doutora Maconha. Vamos ver se aparece o nome dela. Ah, não, esse aqui é de Jonas e Muriel. Jonas e Muriel, o pai e o filho que assaltaram a minha casa. Anterior ao assalto à minha casa, eles já estavam nessa data aqui fazendo
denúncias contra a família para inchar, como orientou a Elisete, né, inchar a extensa ficha criminal do casal para ela continuar falando, né, extorquindo, como nessa ação aqui, que a senhora Elisete e a senhora Nailde se uniram para pedir um dinheiro para mim aqui. E o próprio juiz que elas corromperam, que é esse tal de Reni aí, ele disse que dispensava audiência de conciliação nesses autos, já que as audiências de conciliação, ele escreveu aqui como se a gente não comparece em diversas audiências, pela ausência. É mentira, eu estava em todas as audiências, a não ser que quando eu compareço, eles jogam fora os vídeos. Essa decisão dele aqui, até eu vou circular aqui, porque é mais uma prova que o Reni prevaricou contra a Meg. Mais uma prevaricação dele aqui, que ele não tem condições de julgar nada em relação a essa família, porque ele é um juiz corrupto que está recebendo para fazer todo esse jogo de cartas aqui. Olha a quantia, isso aqui é só o que eu já repassei para vocês. Eu tenho 6 pastas. 6 pastas aí das devoluções que foi entregue para nós. Aqui tá o da doutora, né? Que ela tá acusando meu filho de anteriormente ter furtado um celular, dizendo que ela apenas passou e escondeu o celular por causa disso e que ela se sentiu intimidada pelo olhar do adolescente, eu acho. Mas eu vou ler isso aqui tudo para vocês de novo, a tal da Silvia Helena Giotti, que também será processada aqui, ó. Silvia Helena Giotti Ancésio será processada pelo Renato, primeiro porque ela está fazendo esse tipo de acusação sobre uma coisa que ela não viu, não presenciou, não esteve naquele momento. E, além da calúnia, a gente vai processar ela por ter colocado a justiça para abrir um inquérito. Isso aqui foi Ministério Público, sim, foi aberto um inquérito e devolvido pela promotoria. Então, a que ponto chegamos? Aqui temos mais dos autos de um outro processo, onde Magda e Renato... esse aqui eu acho que... a Rosângela Máximo, é todo mundo do conluio. Jonas, Muriel, todo mundo do conluio. Aqui, ó. Cadê a senhora? Aqui, Máximos ali, ó. Rosângela Aparecida Máximos. Para este aqui, ó. Vamos achar a senhora. Cadê a senhora Rosângela? Aparecida Máximo, aqui, ó. Rodângela, aqui, ó, Aparecida Máximo. Então, nesse daqui, ela já estava muito anterior a todos os fatos de colocar a polícia indevidamente na nossa casa, quando a gente deveria ser protegidos. A gente foi agredido, perseguido pela própria polícia de Santa Catarina, por causa dessas coisinhas boas aqui, do mau trabalho do setor investigativo da Polícia Civil, naquele instante que precede de 2020 até as datas da quadrilha Capuzados. E ó que eu nem entrei na quadrilha Capuzado. Tudo isso aqui, tirando aquele da nossa absolvição, é anterior. São devoluções das promotorias por falta de provas. Vamos lá. Aqui mais uma baixa administrativa. Mais um processo. Agora é a senhora Elisete. Aqui a senhora Elisete Maria Marques. Contra o Renato. Deixa eu ver se é só contra o Renato ou contra mim também. Contra o Renato. A prova que ela já perseguiu o Renato. Ela já tinha feito o boletim contra os filhos do Renato. Ela já tinha corrompido no Conselho Tutelar. Ela já tinha, além de corrompido no Conselho Tutelar, ela já tinha invadido a vara da infância, né? Esse xixetão. Com esses feitos aqui, ó, dossiês contra a família. E aí ela resolveu que, inchando a ficha do Renato com uma ação descabida de ameaça, né, ela seria, de alguma maneira, beneficiada, o que prova
que aqui tá, ó, Renato e ela como vítima. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está Renato, é o investigado, e Elisete é a vítima. Para provar que em todos os momentos elas tiveram a justiça totalmente a favor delas. Nós estávamos, eu e Renato e as crianças, sem nenhum auxílio, amparo legal da justiça, em todos esses momentos que podem ser lavrados por data, né? Isso vai até na prisão do Renato, a invasão da nossa casa aqui para revistar e para me pegar, como se eu tivesse feito um crime por enfrentar uma vagabunda dessa com chinelo. Eu enfrentei mesmo com chinelo. Esse aqui, ó, Adércio Zumbi. Adércio Zumbi, eu imprimi toda a defesa dele, que eu já li na internet, mas agora eu vou ler mostrando os papéis. Também é do conluio. Lá está a Vitória na defesa dele. Eles fazem prova contra eles mesmos. Eles botam... Eles se uniram de tal forma que é super fácil de provar o conluio deles. O que é fácil de provar que houve o terrorismo contra a gente. E aqui nesse documento está constando o Sérgio e o testemunha. Os dois testemunhas, que é o que nós vamos agora exigir, que foi transferido para a vara crime, não está mais na cível, porque isso não é cível, é claro que é crime. O cara espancar o Renato passando em via pública é crime, ponto e basta. Aqui nós temos o último boletim que a delegacia aceitou, sobre o roubo das nossas câmeras, do meu stand-up e tudo, está aqui já lavrado o boletim, que prova que as unidades de polícia já estão alinhadas, né? Elas estão alinhadas, já de alguma maneira estão sabendo. Acho que eu perdi um documento. Ah, não, esse aqui que encaixa agora para eu falar para vocês. Aqui está, eu falei na internet sobre o João Lois. Aqui está quem assinou com a sua caneta. João Batista Lois Medeiros. Beleza, aposentaram o Cabron, botaram outro delegado. Só que quem participou das injúrias contra a família no conluio político, juntamente com o policial da investigação e com seja lá quem seja, durante aquele processo, junto ao Reni Batista Neto, junto ao Fórum Universitário, foi exatamente esse delegado. Eu gostaria de pedir para o Diego Faria, que estava lá de delegado-geral, ou está lá, né? Eu não sei se é ele ou se é o Ulisses que manda, quem é que manda, né? Eu gostaria de perguntar para você. Vai na TV, na Record, dizer que eu falo e não posso provar nada, e agora você vai dizer o quê? Com essa belíssima prova que o Renato pediu para mim expedir para vocês e mostrar que era para a vara da infância. Então, todos os crimes que vocês lavraram lá na vara da infância para prejuízos da família, enquanto que vocês, que eram as autoridades para proteger a família, não estavam fazendo a proteção da família em nenhum momento desde 2020, por causa de proteger esse conluio. Como que ficamos? Aqui está o rol de informações sobre a extensa ficha criminal de urgência, Lei Maria da Penha em andamento. Aí botaram aqui uma extensa ficha, não sei o quê, né? Um monte de besteira. Primeiro que essa senhora aí, que supostamente agora está acusando o Renato de agredir, ela nunca foi mulher dele. Então, a Lei da Maria da Penha já não serve, porque o Coquinha pôde me agredir, o Célio pôde me agredir. Todo mundo pode agredir a Meg, só não pode agredir a Baranga. A diferença é que a Baranga estava dentro da minha casa. Eu não estava na casa de Baranga nenhuma, nem Renato. Então, era tudo programático, efeitos programáticos, usando a delegacia do João Lois, que é a 10ª delegacia. Eu tenho certeza que não são todos os funcionários que concordavam com isso, usando o Ministério Público para esse monte de inquérito do fim do mundo aí, inquérito absurdos. Isso aqui são tudo documentos, estão impressos, agora estão na pastinha, estão prontos para ir para o revanche, porque existe um revanche.
Aqui também tem mais uma ação penal, processo ordinário, que foi encerrada. Deixa eu ver aqui. Das fundamentos da prisão ilegal. É que quando eles viram que eu ia conseguir demonstrar todo o conluio, eles resolveram cancelar a audiência, parar com a besteira, parar com a sem-vergonhice. Não, essa aqui foi a Roberta Mesquita e Oliveira Tauschek, que ela negou a liberdade provisória para o Renato. Já tinham prendido ilegalmente, negado a relaxamento de prisão e não sei mais o que. Usaram a estupidez jurídica e todo esse baralho, esse balaio de gato aqui criado pelas vadias políticas, e agora, sem sombra de dúvida e com todas as provas, vadias políticas que não têm o que fazer. Usaram tudo isso contra o homem, contra a saúde dele, limparam o cu com o tal do Estatuto do Câncer, foi isso que fizeram. Limparam o cu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando desde 2020 não deram a mínima atenção para as crianças. E aqui até tá o que a prefeitura mandou, né? Que só nos favorece. A prefeitura foi inquirida lá pelo setor da infância para dizer. Aqui consta que eu solicitei exames. Eu quero dar uma examinada melhor para ver se consta o resultado dos meus exames, que aí nós vamos entrar. Eles mandaram um ofício pedindo o resultado dos exames. Daí, como que eles foram no laboratório? Foram com essa liminar lá pedir o resultado, que eu nem tinha pego o resultado. Como que eles vão lá pegar o resultado dos meus exames? O que é isso? Aí tá demais, né? Aí eu tenho que ler, eu vou ler para vocês tudo que a prefeitura mandou. Quem assinou isso daqui foi a tal Daniela Mate Guardiani, da chefe do Departamento de Assessoria Jurídica. Só lembrando que vocês não podem pegar os meus exames no laboratório, porque a natureza das coisas é que eu pegue o exame e leve para o postinho. Se eu já não voltei no postinho, é porque foi ditada a pandemia e porque já tinha conluio suficiente lá dentro. Inclusive, os funcionários daquele postinho assinaram isso daqui, que é abominável. É abominável, porque o funcionário público ele não pode se meter em dossiês particulares contra pessoas. O que prova que não são imparciais, não são éticos, né? E aqui daí, então... O Renato leu em algum momento para mim, quando ele recebeu isso daqui, que a gente pegou com a advogada, que esses exames estariam tudo em dia, e pita blé, blé, blé. Eu quero saber como essa Daniela teve acesso, né? Eu vou mostrar a cópia dos atendimentos. Pode crer, seus canalha miserável. Daquele atendimento que o médico não sabe nem quando é dia, quando é noite, exatamente como eu falei. Aí eles botaram isso aí também lá. E essas falações todas, dizendo que estava tudo normal com a nossa saúde, com a minha saúde, mas não era isso que eles estavam questionando, é se eu tinha uma relação com o postinho ou não. Tinha, depois não tem mais. Por que não tem mais? Na audiência eu deixei claro, com a minha própria voz, minha própria cara, por que não tem mais? Por causa dos conluios, da falta de seriedade, da falta de responsabilidade, exatamente igual às professoras. Por isso que eu não vou frequentar essa coletividade tóxica, esses ambientes tóxicos, essas pessoas que podem realmente prejudicar mais nossa família que já prejudicaram. Aqui nós temos uma decisão, responsabilidade do Estado por prisão ilegal, que já é uma decisão do nosso conhecimento.
que quando a prisão é ilegal, né? Ilegal, simplesmente ilegal, inconstitucional. Ninguém tinha um mandado de prisão para vir me prender coisa nenhuma aqui, e muito menos para prender Renato, baseado em mentiras, em fantasias, trazer até o Core aqui para fantasias. E aí o que eu vou testar é a seriedade do Core, se eles estão para fantasias ou estão para pegar bandidos. Porque qualquer policial treinado do Core que veio abordar-me dentro da minha casa, aqui com meus filhos, sabe que aqui nós não somos bandidos. Pode ter a percepção que chegou por alguma fraude dos coleguinha. De que coleguinha? Quem é os coleguinha fraude? Os que estavam há quantos anos fazendo distúrbios contra a nossa família? No mínimo desde 2020 até aquela presente data, fazendo distúrbios, inclusive causando prisões ilegais, inconstitucionais, para favorecer um xixetão. Quem é que manda agora em Santa Catarina? Que eu perguntei para o Core, quem manda em vocês é um xixetão? E vou continuar perguntando, porque perguntar pode. Em respostas à Record, ao tal do delegado que veio na minha causa, o tal do Diego Faria, ao Stiff, né? O Stiff, eu tenho que falar contigo, Stiff. Ao novo delegado da Lagoa da Conceição, que foi lá falar comigo. Eu vou ter que estar lá para levar o vídeo da senhora Máximos para ti, pessoalmente. Estou esperando melhorar para mim estar lá naquela delegacia e fazer o reconhecimento dos profissionais que são de conluios políticos, que gostam de trabalhar para essas guerrinhas da ilha de partidos políticos, que nada tem a ver com saúde, nada tem a ver com segurança pública e não podem continuar nessa corrupção. O Estado sabe tanto o que é melhor para você, isso em resposta ao mandatário-geral da nossa nação, que sela produtos orgânicos. Olha a loucura, eles selam os produtos para dizer que é orgânico, enquanto eles deviam selar os produtos que não estão orgânicos e colocando lá. Esse foi usado glifosato, foi usado, né? Todos os ativos químicos que foram usados naquele produto para a gente saber e não ter câncer e tudo mais. Permite experimento e depois o experimento, aqueles que estão botando em todo mundo há muitos anos, né? Mais de 100 anos. E depois para comercializar químio. Esse é o Estado, absolutamente emburrecido. Aí colocaram amálgama nos nossos dentes, nos dentes dos nossos pais, para marcar o comércio dentário. São algumas coisas, entre tantas outras, que a gente pode demonstrar que o império da lei não funciona, como eu demonstrei agora mesmo, porque só vai funcionar o dia que o Core estiver na costa da lagoa para pegar todo o bando. Aí sim, aí eu vou ter ciência que a polícia de Santa Catarina, a polícia investigativa do Ulisses, né, do Ulisses, que está lá agora na Civil, fazendo um trabalho de educação, né, inclusive nas universidades, porque eu acompanho, como eu disse para o juiz, né, eu acompanho tudo, né? Então, o momento da cidadã, eu vou falar como uma cidadã comum, fomos açoitados pela falha da polícia, a falha do judiciário catarinense e a hora do revanche em todos os níveis. A polícia escrota. Não é a polícia escrota, é a política escrota, não pode invadir as instituições dessa maneira, inclusive a polícia, e tornando a polícia escrota. Porque a polícia que não sabe quem é bandido é simplesmente uma polícia bem escrota. Polícia da capital escrota, nem o cidadão de bem precisa e para proteger seus filhos. E sabemos que se nós precisarmos de proteção para os nossos filhos, não a teremos, por causa dessa mágoa, por causa de todos esses problemas com as instituições, até mostrar para vários setores que os problemas estavam enrustidos nessa corrupção enrustida, que também tem a ver com a pedofilia enrustida nas pessoas. Do que se trata gastar a estrutura das instituições para fomentar sequestro legalizado?
e sujar a família, arquitetos, com a proliferação de denúncias falsas, como eu pude mostrar com esse balaio de gato aqui. Aqui poderíamos demonstrar mais pessoas. Tem os casos da Vitória Fortes, do Célio Fortes, que é o homem que me agrediu, né? A mulher que não me dava sossego, e ainda ia denunciar os meus filhos e fazer denúncia de racismo. Tudo é coligado com isso aí. Aonde que eu estou mentindo, senhor Diego Farias? Senhores da Record, agora é um bom momento para vocês me entrevistar. Mediante todos esses papéis, vocês vão ficar envergonhados da notícia que deram. E também daremos as provas de que juízes se conluiaram com o executivo para ferrar o legislativo no estado de Santa Catarina. E assim a corrupção segue nas instituições. Policiais não deveriam usar estratégia política para a aplicação da lei aos catarinenses comum, enquanto os bandidos podem tudo e são sempre protegidos pela polícia. Eu estou falando das terroristas da Costa da Lagoa, e não importa se é terrorismo violento, que teve terrorismo violento, terrorismo psicológico no grupo do WhatsApp, na fofoca stalking da comunidade, não interessa. Eu quero ser ressarcida de todos esses danos. Vamos mostrar os inquéritos devolvidos, já mostrei, por falta de provas, vou lê-los. Inclusive o comunicado ao comandante da Polícia Militar, eu acho que num desses aqui da Anailde, que foi encerrado, foi escrito embaixo: e comunique-se ao comandante, isso pediu a 19ª Promotoria, ao comandante da Polícia Militar, se comunique a ele que não é a senhora Magda nem o senhor Renato que persegue essas pessoas, que eles estão ali lutando pelos seus direitos, pela proteção dos seus filhos, num ambiente super hostil. Vamos mostrar o comunicado ao comandante da Polícia Militar para que ele pudesse ser informado que tudo acontece exatamente ao contrário do que o conluio da Costa tem demonstrado. No caso, o Maicon Putão do Barquinho, o Sandro Putão, todo mundo vem, os putão dos restaurantes, todos os putão dos restaurantes, eles vêm e contam uma historinha, que nós somos o terrorismo em pessoa. Só pela lógica, como que eu e Renato podemos ser o terrorismo contra essas pessoas tão boazinhas, se eles que colocaram arma lá na nossa lancha, para nós ser pego com arma ilegal e perder nossos filhos com arma de raspada? Como que nós podemos ser os terroristas do lugar, se eles que vieram na porta da nossa casa com conluio encapuzados? Como que nós podemos ser o terrorista do lugar se eles estavam fazendo as agressões contra o idoso exatamente como fizeram com nós e nós não estávamos suportando? São perguntas importantes para esses parasitas que querem aprisionar a mente da gente com notícias falsas na TV Record. E vou falar de vocês até vocês me ouvir e arrumar aquela matéria suja. Não basta tirá-la de lá, vão ter que arrumar aquela merda lá. Não chegou a fazer tudo o que é nojento, asqueroso, para a polícia registrar nossa casa, revistar no caso, estou falando do COR, entrar, revistar, invadir, sem mandado, nada, dizendo que era eles que mandavam. Acho que era um momento assim, chega dessa fofoca, né? Chega dessa fofoca. Pô, o COR lá na casa da Meg, com tanto drogadinho, oportunista, bandidinho, escondido aqui, é meio complicado, né? Claro que foi um orquestrado pelas quase 150 assinaturas válidas, e eu não vou menosprezar ninguém, inclusive aqueles que deram só meio CPF de medo, que assinaram, mas com medo, e principalmente vou grifar em amarelo as professoras e as funcionárias da prefeitura do postinho de saúde pública que participaram disso daí. Então revistaram, levaram nós preso, aí depois veio o conselho tutelar para levar meus filhos, mas aí deu ruim porque eu já estava de volta, por isso que o Nacudão, o Xixetão,
e o defuntão estavam querendo evitar que eu chegasse em casa, porque eles tinham certeza que dessa vez eles iam conseguir roubar as crianças, usando quem? Usando as tretas e mutretas com quem? As tretas e mutretas que estavam explícitas com o Conselho Tutelar e que não podem ser desmanchadas. Por isso que em vários vídeos eu pedi o fechamento desse Conselho Tutelar. No sentido que nós não precisamos de Conselho Tutelar para trabalhar contra crianças, nós precisamos de conselhos que trabalhem em favor de criança, o que é muito difícil em Santa Catarina e não podemos contar com isso. São só cadeias de empregos, como eu tenho dito. Fazem apologia contra a legítima defesa. Invadir meu ambiente privado é o que elas querem. Só que não. Porque eu não quero nenhuma delas aqui. Eu anotei mais alguma coisa importante. A polícia deve revistar imediatamente a casa delas. Isso deveria ter sido revistado desde que as pistolas 380 não foi feito nenhuma matéria na Record demonstrando, né, senhores da Rocan, Floripa, senhores da Militar, senhores da Polícia Civil e senhores do COR de Santa Catarina, para dizer onde estavam as pistolas 380. A Voela está até hoje perguntando, né? Quem que era os responsáveis? Eram coligados com quem? Com o tráfico ou não? Aí tudo que vai dizer que o terrorismo contra nós era muito maior que poderíamos esperar. Era muito pior, porque eles já estavam levando para um nível de nos colocar em má situação com os manos. Em colocar a gente em má situação com os manos. Eu não estou implicando com a distribuição de drogas da ilha inteira. Para mim, isso é trabalho dos polícia. Se eles retiram e devolvem depois e não fazem o trabalho para encerrar isso, aí é problema deles também. Eu só não quero ao redor da minha casa aquela marofa insuportável que dá dor de cabeça, que minhas crianças não podem estudar. É isso que eu não quero. E é isso que todas essas barangas que fizeram isso aqui, ó, tão ofendida, mulheres, meu Deus, mulheres que fedem a cachaça, a droga e a sexolândia que elas defendem. Elas fedem, mas não a sexo adulto, a sexo totalmente desqualificado. Abusadoras, porque mulher que tira as calças na frente de criança, homem que tira as calças na frente de criança é abusador. Abusador. E agora eu tô com o papel bem certinho lá que eles forjaram da aluna minha lá da minha cidade, que ela teria falado aquilo tudo. Eu vou ler tudo que eles estão dizendo lá em desfavor de mim, para querer atiçar os juízes de Florianópolis, com todas essas mentiras que eles contaram, que as próprias promotorias devolveram, porque não tem uma prova, é só mentira do Chechetão, do Nacudão, do Defuntão e da Pelegão. A outra é a Pelegão. Todas essas 4, que eu já denunciei o nome dela, já escrevi um monte de vezes nas minhas páginas do meu salão para que as autoridades tomem providência. Para um delegado bunda mole, que eu espero que esteja cuidando da mamãe, a vovó, quem ele quiser, menos os cidadãos da ilha, dizer que eu que coloco as coisas na rede não posso provar, que daí dá problema, como se tivesse vindo aqui me prender pelo que eu estava falando nas redes. Aquilo lá é prova contra você, seu idiota. É prova contra o próprio Estado. Vocês não podem fazer isso. Eu estou trazendo papéis aqui, ó. E eu não tenho uma má interpretação de texto. Se está escrito arquivado, é arquivado. E vocês estão querendo dizer o quê? Que a família tentou contra todas essas instituições limpinhas? Se fosse limpinha, eu poderia pegar os materiais anti-inflamatórios num posto de saúde para fazer meu curativo. Se fossem limpinhas, eu podia ter tido a vaga que correspondia ao Mateus antes da pandemia
Não são limpas, são sujas. Privilegio tudo que não presta. Limpa essa água do mar aqui, ó. Essa aqui é sagrada e limpa, que faz saúde. Mas, mediante tudo essa baboseira aí que a gente viveu, eu vou ter que selecionar agora o material, mas eu quero começar por aquelas folhas da defesa, aquele monte de mentira que o Odércio Zumbico colocou lá na justiça para dizer que Renato lhe agrediu, quando o Renato tem testemunha que foi agredido por senhor Odércio. Ali vai ser os Shangri-La, e depois nós vamos para os roubos das câmeras, roubo de stand-up, roubo de corda, roubo de remo, para mostrar que tem roubo de barco por mais de uma vez, atentados contra a nossa embarcação, atentados contra a minha vida, atentados contra a vida das minhas crianças. Todas essas coisas nós vamos reunir. E se eles gostam de falar se é contra nós, agora aguenta coração da verdade contra vocês. Porque a caixa de água continua debaixo do poste. Depois de 1 ano, o Fórum Universitário conseguiu marcar uma audiência conciliatória entre o Renato e a Baranga e a nossa advogada. Que vergonha, que absurdo, como vocês são politiqueiras, como vocês são danosas, como vocês não zelam o Estatuto do Câncer, não zelam o Estatuto da Criança. Que feio para o Judiciário de Santa Catarina, em nome daquele tal de Judiciário Universitário. Quando eu digo que aquelas audiências conciliatórias não servem para nada, que tem que ser abolidas, eu sei o que eu estou falando. É exatamente igual para o Conselho Tutelar, ou tutelar, como queiram. Agora, quando vem defender putedo, que não zela em nenhum momento preservação real de crianças, vai ser chamado de Conselho Tutelar. E como eu disse para Diego, outro Diego, mas esse é lá da delegacia que queria saber, né? Porque eu estava sendo investigada se eu queria o mal de algum funcionário público. Não, eu só quero que você trabalhe. E não é como o Diego faria. Eu sou delegada geral, eu estou só fazendo o meu trabalho. Não é só o seu trabalho. É muito além disso. Aprende com Ulisses. Um pouquinho lá. Tem que fazer reeducação. Tem que trabalhar nas universidades. E nem chegaram ainda nas professoras de educação infantil, que tem que passar o pente fino e a limpeza. Nem chegaram lá ainda. Que lá está o grosso, né? Por isso que está tendo estupro de menor dentro das escolas, pelas professoras. E eu conheço esse filme, eu vivi esse filme. Quando a canalha quis culpar a professora, destruiu a vida de diretora, eu vivi tudo isso. E eu não estou aqui para apoiar um xixetão, eu não estou aqui para apoiar delegado ladrão, eu não estou aqui para apoiar esses cabeça das instituições que são politiqueiros do fim do mundo, politiqueiros terroristas internacionais, usando essa política nojenta, que não vai acrescentar nada para o cidadão de bem de Santa Catarina para querer fazer festinha dentro das instituições, como aquela festinha que fizeram lá com a minha cara, bater em cima de computador, tudo, me algemar, achar que aquilo ia me molestar, ia me diminuir. Me levaram para presídio, vocês não podiam ter me levado para presídio, mesmo eu não assinando aquela merda. Mas como vocês não sabem, vocês criam as baboseiras, e daí vocês não têm uma linha do meio, né? Para botar uma carta lá. Senhora Magda foi escoltada para comparecer, para assinar a ciência de que ela foi condenada pelo juiz do conluio político do Xuxetão, né? E essa senhora não quer assinar esse papel porque ela diz que a pena é injusta. Então, ela concorda em assinar essa carta de nós, autoridades policiais, para poder liberar ela. Era isso que tinha que fazer
seus bunda mole da delegacia 24 horas que se divertiram me colocando naquele furgão da Polícia Civil, mesmo com dores, me fazendo ir lá fazer laudinho de que estava toda normal, naquele médico burro, bem burro, que não levantou da cadeira para ver se eu estava com as algemas machucadas. Eu cheguei em casa e mostrei que eu estava machucada, para ver que vocês são tudo uma gangue de corrupção. Eu não falei nada, eu disse que quero ir embora. E vim embora para o presídio, fazer ficha em presídio. Como é que tu vai explicar isso, Jorginho Melo? Vai me dizer que estão sanas as suas instituições ou vai começar a encarar de frente o que eu falo nas redes? Hoje mesmo eu vi uma deputada dizendo que a lei foi aplicada para cidadãos de bem, que um policial fez abuso de poder em Santa Catarina e multou 200 pessoas, não sei quantas pessoas lá, por causa de abuso de lei. Enquanto que os bandidos, olha essas aqui. Daqui a pouco eles vão mandar até flores para Rosângela Máximo, eles vão dar emprego para não sei quem da família dela que precisa um aporte. Mas tá certo, se tiver merecimento pode fazer. Agora, se ela faz isso que ela tá fazendo comigo, ela não tem merecimento. Porque mentir para uma comunidade inteira que o filho é inocente, nunca assumir suas responsabilidades, mediante o que já fez quando eu vim morar aqui, dizendo que iam prejudicar o Sérgio Henrique, e a polícia nunca tomou partido disso, nem a delegacia da criança, nem em 2020, nada. E aí vocês querem que eu venha aqui dar beijinho e falar bem de vocês? Pode esperar, são 6 pastas de impresso, tudo impresso, o boletim, os nomes de quem assinou o tal do manifesto comunista da Elisete, chamado baixo assinado para tirar uma pessoa da comunidade, junto na voz de Crespo, que diz na delegacia que nós teríamos que ser debandados daqui. Como se isso fosse possível, um ostracismo desse tamanho em Santa Catarina. Eu vou distribuir cópias do baixo-assinado, vou distribuir aqui na comunidade, para não ficarem dizendo que não assinaram. Vou botar nos pontos públicos, tá aqui, ó, quem assinou essa merda que já foi desconsiderado, porque isso é o pior ato de ostracismo e de racismo que já tivemos em Santa Catarina. Não existe nada mais desfavorável que isso, e eu quero esse xixetão respondendo, porque era ela e Rosângela Máximo que estavam na barca da fofoca pegando essas assinaturas e mobilizando pessoas. E outras pessoas, inclusive aquela senhora Marlene que eu citei num vídeo aí nos últimos dias também, que distribuiu folhinhas para assinar, quero todo mundo sendo responsabilizado. E esses vídeos são de único e exclusivo propriedade da família, propriedade digital da nossa família, e para ajudar a polícia, que não é uma polícia, a polícia séria, as instituições sérias, a fazerem o seu trabalho. Que está em que momento agora? Em que momento estão agora? É a pergunta. O momento é investigar os crimes dessas canalhas. É como eu disse lá no início, o pior não é a gangue dos capuzados ter vindo aqui. O pior é quem mandou eles aqui. Isso que era o pior de tudo. E o pior de tudo já foi desvendado. É a mesma que teve a capacidade de fazer um dossiê contra uma familhinha. Você não pode criminalizar a pobreza, senhora Xixetão. A senhora não pode se sentir mais riquinha que a família Kleiber-Luckmann, que vai gastar todo o seu dinheiro para fazer dossiê, para fazer toda essa patifaria, denúncia falsa, quadrilha de denúncia falsa numa delegacia. Pessoas que não tinham amizade. Nós chegamos aqui, vivemos anos vendo que elas não tinham amizade, aí se uniram no balaio de gato, num bolo, para fazer essas denúncias falsas contra nós. E queiram os policiais envolvidos engolir ou não, é essa a verdade. E vocês têm que melhorar muito o trabalho de vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.